Bom, a gente está falando de um tema muito delicado que é essa comunicação, e a comunicação, às vezes, ela é até expressada como o Dr. Dalton aqui trouxe para a gente, mas às vezes ela não chega até o ponto como deveria. E as pessoas, às vezes, têm essa dificuldade de ceder um pouco para lá, um pouco para cá. Biblicamente, pastor Rogério, o que a gente pode entender sobre esses muros? O que esses muros podem acarretar no relacionamento e também o que Jesus fala sobre essa comunicação entre homem e mulher, um pouco do papel dos dois. Apesar de a gente ter falado isso ontem, antes de ontem, mas é legal reforçar. Não, interessante, porque normalmente os muros eles são erguidos por conta de situações, né, como a pastora Lúcia falou aqui, a questão da nossa herança, ou seja, as nossas bagagens anteriores, e a tendência natural da gente projetar num relacionamento futuro, conjugal, ou seja, totalmente diferente daquilo que a gente já experimentou na nossa infância. Se foi um lar extremamente conturbado, nos relacionamentos extremamente, assim, que geram feridas e machucados, a tendência é de projetar algo diferente e muitas vezes romantizar, como o Dr. Dalton falou, né? E, na realidade, muitas vezes, se isso não for resolvido, ele vai se repetir. Vai acabar se repetindo. E aí, e vai frustrar mais ainda. E eu acho que a escala é até maior, porque a pessoa se decepciona porque está vivendo a mesma coisa do passado. Exatamente. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro. Então, enquanto você não resolve a porta desse abismo, ou seja, ele vai trazer consequências e sequelas muito maiores. Sim. E tudo aquilo que a pessoa, ou a mulher, por exemplo, nós estamos no aspecto da mulher, reprovava no pai, ela vai se ver se repetindo na vida do marido. Sim. Né? E aí, muitas vezes, em circunstâncias maiores. Né, e não só... E aí tem um detalhe inconsciente, que a escolha do marido vai inconscientemente, vai vir em cima do modelo de homem pai, que ela tem, modelo de casamento, modelo de mãe. Então, essas coisas elas são reproduzidas inconscientemente. Sim. A pessoa acaba apaixonando pelo aquele modelo inconsciente. Por quê? O mais interessante no ser humano é que você pode pensar uma coisa. Uma pessoa que viveu uma situação difícil, racionalmente ela quer uma coisa boa. Mas entre ela querer uma coisa boa e ela dar conta de uma coisa boa, vai muito longe. É muito comum eu ver história, por exemplo, do ponto de vista feminino, de mulheres reclamando sobre o relacionamento, aí conversa vai, conversa vem, você pergunta para ela como é que eram os relacionamentos que ela tinha antes de casar. Ela tinha aquele noivo maravilhoso, aquele marido maravilhoso, aí você pergunta para ela, por que ela não ficou com esse marido tão maravilhoso, não casou com ele? Aí você vai ver, ela não dava conta daquilo. Ela precisa de um marido negativo a quem ela continue julgando a culpa em cima dele. Se ela desse conta de um marido bom, ela teria ficado com aquele namorado lindo, maravilhoso, que tratava ela bem, aquilo tudo. Ela deixa que, muitas vezes, a própria pessoa termina. Sim. Eu falo, por exemplo, muitas vezes eu exemplifico com as minhas clientes, por exemplo, eu falo assim, se aparecesse um príncipe num cavalo branco aqui, para você agora, o que você faria? Normalmente, a pessoa imatura faz uma de duas coisas. Primeiro, tem aquela expressão de que isso é bom demais para ser verdade. Uhum. Então, se aparecesse um príncipe com um cavalo branco aqui, ou a pessoa não ia querer de cara, não dava conta, ou queria e depois estragava. Conseguia perder, fazia perder e depois se sentiria ruim. O psicológico do ser humano é muito complexo. Fazia por isso, o príncipe cair do cavalo. Ele faz o príncipe cair do cavalo. E o psicológico é complexo é por isso, porque você tem essa lógica do racional e a lógica do emocional. Dentro da lógica do racional, todo mundo entende tudo. Eu falo com meus clientes que eles não são bobos, nem burro e nem doido. E são muito inteligentes, Só que, apesar disso, muitas vezes a pessoa não consegue fazer. Ela entende o raciocínio. Você falou que ela entendeu. Mas na hora dela colocar na prática, ela não consegue sustentar isso. Vamos segurar nessas limitações emocionais. A gente vai entrar, então, nesse pormenor, né? Porque a gente tem os pormaiores, que é a cura. Deus tem mais para fazer. A gente tem muitas participações aqui. A Lilian Ferreira, inclusive, participou aqui pelo nosso CAT, que é o 3209-3301. Colocou lá a paz de Cristo, acompanha sempre a programação pela internet. É bênção para a edificação de nossas vidas. Gostaria de participar do sorteio dos livros. Ela mandou de Divinópolis. Você já está concorrendo a esses livros aí que nós vamos mostrar para você, Lilian. Também a Vera Lúcia, obrigado por esse programa. Tem sido bênção em nossas vidas. Estou aqui em Londrina. Parabéns ao pastor Jean. Louva a Deus pela vida dele. Gostaria de ganhar um livro sobre perdão. Mas eu estou feliz em participar, que Deus continue a abençoar e usar a vida de cada um de vocês. Pastor Jean, que está nas merecidas férias, mas com certeza a gente vai transmitir para ele. Se ele estiver assistindo, Pastor Jean, um beijo nosso e também da Vera Lúcia aí, que mandou um grande abraço para você logo lá de Londrina.
A Luciana Narciso, meu nome é Luciana, moro em Natal, no Rio Grande do Norte, gosto muito do programa da Rede Super, pego pela internet e tem me ajudado muito. Sou de Minas Gerais e sinto, às vezes, muito só aqui. Agradeço a Deus por vocês fazerem esse programa abençoado. Abraços em Cristo Jesus e gostaria de participar do sorteio. Que bom, Luciana, que mesmo aí tão distante aqui das suas Minas Gerais, né, você está nos acompanhando e sendo abençoada e edificada. A Alessandra também, quero dizer que o programa é uma bênção, tem abençoado e edificado muito a minha vida. Que Deus abençoe a todos. A Rosângela também, de Belo Horizonte, quer concorrer aos livros e mandou um grande abraço para todos nós. Obrigado pelas participações. Obrigado. Participem, vocês já estão concorrendo. Bom, a gente entrou nesse ponto agora, a gente está falando agora dos muros, né? Desses muros que às vezes as mulheres, ou até mesmo os homens a gente pode colocar, mas como é uma semana que a gente está falando sobre as mulheres, esses muros que são construídos e que atrapalham os diálogos, hein? Atrapalham a comunicação e até mesmo qualquer tipo de envolvimento e relacionamento. E aí, o Dr. Dalton trouxe para a gente essa limitação emocional. Muitas vezes a nossa razão compreende, mas o nosso emocional está limitado e a gente não consegue executar aquilo que pensamos. Pastora Lúcia, você particularmente teve uma história de uma limitação emocional, até que você compreendeu muitas coisas. Você não precisa nem citar a história, porque a gente teria que gastar muito tempo, mas você que teve essa limitação emocional, algumas coisas te prendiam emocionalmente. Como se libertar disso, sendo que às vezes o trauma é muito grande e as pessoas que estão assistindo em casa podem estar com traumas aí terríveis? Olha, eu gostaria de dar um conselho, assim, primeira coisa, mulheres, participem do culto de mulheres de suas igrejas. Por quê? Porque quando você encontra com outras mulheres, você compartilha o problema com elas, você já começa a ver que o seu problema, olha, ela também tem o mesmo problema que eu. E essa identificação que tem uma com a outra, isso ajuda bastante. No meu caso, o que eu fiz? Eu comecei a perceber, quando eu vi que eu estava tendo dificuldade no meu casamento, eu comecei a analisar o grau da minha dificuldade, aonde que ia. Então, como havia muita questão da rejeição, eu tive que trabalhar isso. Então, eu não tinha como fazer isso sozinha, né? Aí eu busquei ajuda, né, na igreja e tudo. Mas a melhor forma, assim, da gente conseguir isso, a gente tem que colocar, realmente, a gente tem que ser organizado nos nossos pensamentos, né? Como é que aconteceu na minha família? O que eu quero ser? Qual a decisão que eu vou tomar sobre mim mesma, né? Eu vou continuar sendo aquela mesma pessoa, triste, deprimida? Então, assim, eu que tenho que tomar essa decisão na minha vida, né? Você entrou num ponto que eu achei interessante, que eu até passar aqui para os atacantes, que é a questão realmente do reconhecimento. A gente falamos muito isso no ano de 2013 no Clínica da Alma, no programa de Tudo Um Pouco, que aliás volta agora em fevereiro, dia 3 de fevereiro, de Tudo Um Pouco volta aí no horário que o Tchuli está ocupando brilhantemente, viu, Tchuli? Você está com uma audiência fantástica, a meninada está amando, mas a gente fala muito sobre esse reconhecimento de que existe uma situação que precisa ser mudada. Emocionalmente, quando reconhecer que emocionalmente você está abatido já é difícil, porque o nosso emocional quer lutar contra isso. Pastor Guerra e Pastor Rogério, como partir para essa parte do reconhecimento, olhar e falar assim, realmente eu preciso de uma mudança nesse local aqui? Acho que primeiro, uma das coisas do muro para mim é o medo. Você entendeu? Que quando as pessoas chegam à questão do relacionamento, falam assim, mas como que fulano vai reagir se eu falar com eles? Qual que será a reação dele? Não se preocupa com ele, se preocupa com o que vão pensar. Com o que vão pensar, entendeu? Muitas vezes eu estava resolvendo a questão de uma senhora, ela falou assim, mas eu vou ter que pegar a opinião da minha mãe, dos meus irmãos, para me tomar essa decisão. Eu falei, mas a decisão é sua, o casamento é seu. Mas como é que eu vou explicar lá? Por quê? Porque a pessoa espalha as coisas tudo na família, depois quer resolver, aí tem que chegar lá, dar satisfação para um por um. Aí a questão emocional realmente fica abalada, porque aí entra o medo. Então, essa pessoa, por exemplo, está trabalhando na questão do medo. Falei, você vai ter que confrontar e enfrentar todas as situações para você poder resolver o seu problema, que estava dentro de 4 paredes, você abriu para quem não precisava de saber dessa questão. Então, muitas vezes, eu creio que o medo leva as pessoas a ter conflitos. Outra coisa, a família, a mãe, por exemplo,
Ah, homem não presta porque teve um relacionamento terrível, frustrado, aí passa isso para a filha. A gente trata de pessoas lá, mas minha mãe sempre colocou isso na minha cabeça e tudo. Aí já entra no relacionamento, você entendeu? Já entra com um monte de o famoso defesa, pé atrás, pé né, atrás, como a pessoa fala. entendeu? Cheio de defesa. Aí qualquer coisinha que acontece, normalmente, dentro de um relacionamento, ela vai colocar aquilo. Aí vai pegar toda aquela bagagem negativa que foi julgada sobre ela. Sim. E vai trazer aquela bagagem para aquela coisa pequenininha e aquilo vai ficar grande. Até, pastor Rogério, o pastor já tocou num assunto muito interessante, que é essa questão do medo e também dessas autodefesas. Isso. Ou seja, a pessoa entra num casamento muitas vezes, é claro que a gente está falando aqui de uma maneira generalizada, é claro que existem casamentos muito sólidos e que nem todos são assim. O meu, por exemplo, está em vento e poupa, graças a Deus. Então, mas a gente fala de situações terríveis que acontecem. Eu mesmo tive que observar algumas na minha vida. Você olha para algumas situações e aí você já cria uma autodefesa para que, se isso aconteça na sua vida, você já, não quero mais, acabou. E isso a gente vê tantos divórcios acontecendo. Verdade. Uma coisa que eu acho assim, que muitas vezes as pessoas não conseguem entender é que num relacionamento, por exemplo, a constituição de um lar, nós começamos a falar aqui logo no início a respeito de heranças familiares. Então, é isso que nós temos que entender. Vem a herança familiar da minha esposa, vem a herança familiar, minha herança familiar, e junta isso tudo e vai para debaixo do mesmo teto. Não é? Então, se isso não foi trabalhado antes, com os trabalhos que, graças a Deus, aqui na Igreja da Lagoinha tem, um trabalho com noivos, preparação para noivos, e se trabalha isso, entendendo que são duas famílias distintas, são duas árvores genealógicas distintas, são heranças genéticas diferentes e espirituais, obviamente, que vão para agora um novo relacionamento. E o momento se torna uma só carne, constituído então uma aliança. E a partir daí é um processo de uma caminhada no sentido de ambos serem aperfeiçoados e juntos serem edificados. Edificando esse novo lar, né? Edificando essa nova aliança que Deus estabeleceu de duas pessoas distintas. Então é óbvio que nesse processo de acertos, vão ter erros e tudo mais, mas é importante nós sermos ministrados para que essas mochilas antigas, da nossa infância, da nossa adolescência e a nossa fase adulta, elas sejam deixadas para trás para que possamos caminhar juntos e juntos sermos então aperfeiçoados, sempre tendo o Senhor como o nosso farol, como o nosso alicerce, sabendo que vamos errar, vamos acertar, que vai ter momentos, muitas vezes, de crises, mas sempre entendendo que o Senhor tem um propósito para aquela unidade, ou seja, tem um propósito para aquela aliança. No momento que nós entendemos que a aliança ela não pode ser quebrada e que ambos têm ali uma participação ativa, então essa é a perspectiva que eu vejo que nós temos que entender. Sim. E a individualidade tem prejudicado demais. Nós vivemos num mundo extremamente individualista, egoísta. E aí é muito fácil nós criarmos o nosso mundinho, mesmo vivendo casados debaixo do mesmo teto, e, na realidade, se tornam aí pessoas completamente separadas dentro de casa. Dentro de um casamento.